Então tá, 12h01. Bem-vindas e bem-vindos presencialmente e virtualmente a mais uma sessão Minhoca Imagem, uma sessão que preencherá espaços vazios dentro do nosso conhecimento hoje. Como sempre, está aqui do meu lado a Edileide, para quem eu passo a palavra para iniciar o trabalho. Boa tarde a todos, mais uma sessão de casos fantásticos. Hoje temos aqui do nosso lado a doutora Lília, que vai apresentar o nosso ecocardiograma, e dois residentes, o doutor Henrique Garbim e a doutora Gisele Casarini, vão, então, apresentar o caso. A doutora Gisele apresenta e o doutor Henrique faz comentários finais. Então, obrigada pela presença. Vamos, então, iniciar. Boa tarde a todos. Meu nome é Gisele, então, R1 de Cardiologia do Dante. Vou começar, então, apresentando o nosso caso de hoje, muito interessante. A paciente é do sexo feminino, 39 anos, natural e procedente de São Paulo, técnica de enfermagem, evangélica e casada. A história dela começou com uma dispneia há alguns anos que nunca foi investigada. Em setembro do ano passado, ela teve um quadro de um AVC isquêmico associado à paresia em braço esquerdo e um déficit visual importante, com uma hemianopsia à direita. Durante a investigação desse AVC, atribuiu-se a uma etiologia tromboembólica e foi iniciada anticoagulação com varfarina e encaminhada ao Dante em dezembro do ano passado, também por achados no ecocardiograma externo. Ela passou conosco em uma consulta e, nesse mesmo mês, em dezembro, ela teve um novo AVC isquêmico, um quadro de confusão mental, nistagmo e um déficit motor, agora contralateral, e a despeito de uma dosagem de um INR de 8, uma intoxicação cumarínica, sendo trocado a varfarina pelo xarelto. De antecedentes pessoais, essa paciente tem hipotireoidismo, um transtorno depressivo e uma cirurgia bariátrica realizada em 2013. A mãe, hipertensa, o pai com neoplasia de laringe, as irmãs ígidas e não tem histórico de cardiopatia ou morte súbita na família. De medicações, a paciente faz uso de carvedilol, enalapril, espironolactona, furosemida se necessário, levotiroxina, xarelto e sertralina. O exame físico da paciente, o que se destacava bastante é uma palidez, bem importante, no aparelho cardiovascular uma turgência jugular patológica, o abdômen ascítico com uma maciçez, hepatomegalia de 4 centímetros do rebordo costal direito, sem sinais de peritonite, e no neurológico ela apresentava uma marcha claudicante, com uma paresia grau 3 em hemicorpo direito e grau 4 em membro em hemicorpo esquerdo, além dessa perda de acuidade visual, em que durante a consulta a filha tem que auxiliá-la a sentar na maca, a sentar na cadeira. Pedimos exames laboratoriais para essa paciente e nos chamou muita atenção essa eosinofilia, de 35% do leucograma, quando o normal seria até 450 e ela apresentava 3.170. Restante dos exames laboratoriais sem alteração. Antes de você prosseguir, eu queria fazer uma pergunta para a Edileide. Essa coisa da anticoagulação, aí a varfarina chega a 8, aí ela repete um episódio supostamente embólico, aí troca para xarelto. O que você teria para comentar até essa fase, Edileide? Pois é, eu até ia começar a discussão de caso e abrir para comentários sobre essa quantidade, essa prevalência de eventos embólicos que essa paciente teve, Então, isso pode suscitar algumas etiologias. Agora, não é o comum a gente ter evento embólico com uma paciente com controle de anticoagulação para mais. Agora, o que é possível, ela está flutuando os níveis ao longo do tempo. Um dia está 8, a gente vê isso, às vezes, no nosso ambulatório de anticoagulação. Na semana seguinte, ele cai muito o RNI, o paciente para de tomar remédios, quando eles fazem um controle inadequado. E essa é uma das indicações que a gente realmente acha que a varfarina deixa de ser a melhor opção, Mas vamos ouvir a opinião sobre a questão do diagnóstico dessa paciente, até antes do eletrocardiograma, que não foi ainda apresentado. A doutora Jéssica e a doutora Giovana gostariam de fazer um comentário que vocês pensariam só por essa história de eventos embólicos de repetição. Elas estavam ali ansiosas para comentar. Então... Vocês estão com o microfone?
aos eventos embólicos, eu acredito que está acontecendo isso que a senhora falou. Ela deve estar flutuando os níveis, porque não é nem um pouco comum, né? Ter um INR de 8 e fazer trombo, ou ser de outra etiologia, né? Ok. Em relação à etiologia da doença, né? Então, ela tem um quadro de insuficiência cardíaca e tem esses eventos embólicos de repetição. Não foi descrito nenhum evento pulmonar, nenhuma embolia pulmonar, mas pode ter passado aí sem diagnóstico. Vocês pensariam que talvez fosse alguma coisa relacionada com esses eventos, a etiologia da doença da paciente? Doutor Fernando Scolari, já vi que está presente. Quer fazer algum comentário? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Olha, só para levantar uma bola, não sei se eu não conheço o caso, eu nunca conheço o caso, eu sempre venho em desvantagem. Mas existem algumas outras alterações que poderiam explicar. Por exemplo, eu sei que é raro, eu não sei o que a gente vai ver aqui, mas a síndrome da hipereosinofilia é associado com eventos embólicos. Assim, pacientes podem ter uma idade avançada, não se apresenta em pacientes tão jovens. Mas isso é algo raro, né? Agora, sim, flutuação de INR a gente vê comumente, né? E provavelmente esses pacientes têm alguma alteração de base que possa se associar com esses níveis, né? Porque não é comum, a maioria dos pacientes, a gente inicia uma dose padrão e eles ficam com INR, às vezes não são tão lábeis, né? Mas, enfim, a gente consegue ter um mínimo de manutenção. Então, acho que tem os efeitos confundidores aqui, claro, por toda a apresentação, por todo o quadro congestivo, isso também pode favorecer eventos tromboembólicos e uma maior labilidade de uma anticoagulação também, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Quem não está assistindo remotamente? Bacana. Por favor, o microfone para a doutora Marinela. Marinela, que é especialista em antiagregação e anticoagulação, verdade. então. Está bem nessa área. Poderia ser uma trombofilia, por exemplo, uma paciente jovem, não sei se foi feita uma pesquisa, causas aí talvez mais raras, um FOP, alguma coisa nesse sentido, é o que eu imaginaria. Perfeito. E ela tem um quadro de insuficiência cardíaca que podia ser secundária a um evento embólico pulmonar, por exemplo, né? Claro que a gente ainda não viu a cardiopatia que essa paciente tem, mas foi descrito no exame físico, o exame físico de paciente com uma congestão visceral. Então, talvez ela tivesse uma hipertensão pulmonar após tromboembólica e ter um quadro de insuficiência cardíaca direita, poderia ser uma possibilidade. Alguma outra ideia? De trombos. Sim. Sim. Isso, a doutora Ioná, todos não a ouviram, ela deu várias hipóteses interessantes. A paciente tem uma disfunção de VE, que fosse causa de eventos embólicos por conta de trombos cavitários, e também paroxismo de fibrilação atrial. Eu acho que a gente estaria naquela investigação do AVC criptogênico, né? Por que essa paciente teve? Múltiplas causas se apresentam, acho que teríamos que investigar FA, tudo mais, mas investigar carótida também, apesar dela ser relativamente jovem para ter doença carotídea, né? Então, investigar a causa dos eventos. Mas tem essa história agora que apareceu esse dado novo, que é uma eosinofilia bem importante, né? 35% de eosinófilos, que aí já vai começar a estreitar, né, as possibilidades etiológicas para essa paciente. Você está valorizando mais o quadro como insuficiência cardíaca direita? Sim, parece ser o caso, apesar dela ter uma história de dispneia também. Alguém mais quer fazer algum comentário dos residentes? Quer comentar, Líria? Para mim é mais fácil, porque eu já sei, mas uma hiperosinofilia com quadro de insuficiência cardíaca direita, a gente, aquilo que a senhora falou, vai começar a estreitar, né? Porque tem coisas que podem fazer isso, né? Perfeito. Algum comentário, Fernando? Além do que você já comentou? Não.
Não, eu acho que é isso, mas assim, ninguém põe eosinófilos 35% de graça numa apresentação, a gente já começa a ficar induzido, né? É sinal do slide positivo, né, Fernanda? Vamos então em frente, Gisele. Tá certo. Então, pedimos um eletrocardiograma da paciente, ficamos um pouquinho frustrados, né? Com o Bruno aqui na sala, o diagnóstico vai sair agora. Por favor, doutor Bruno, o que é que você pensa desse eletro? Bom, eu só para constar que eu fico do grupo do Escolari, tá? A gente fica todo verdade. mundo ganha de surpresa para ser justo com todo mundo que está assistindo também, para poder participar. Ritmo sinusal, que está positivo em D1 nas inferiores, QRS estreito, eu não estou vendo... bom, PR parece normal para mim aqui. A impressão que dá é que ela tem uma repolização um pouquinho alterada na parede lateral. As testes estão um pouquinho achatadas, mas também não é diagnóstico de nada. Eu não consigo medir, mas no olho é engraçado. A impressão que dá é que ele está um pouco longo, mas eu não consigo medir no olho, então vou criar um cenário pior ainda. Já ganhamos eosinófilos aí, eu não sei o que... Se eu enfiar um QT longo aqui, o pessoal corta o som do microfone. Então, o eletro que quase normal, né, Bruno? Podia passar como eletro normal, que nos surpreendeu. Às vezes a gente não valoriza eletro, porque às vezes ele faz essas... Nos trai desse jeito, né? Não mostra nada aqui. Eu ia perguntar isso para você. Dentro desse quadro até agora, esse eletro te levou mais para algum lado, para outro, ou não te levou para lado nenhum? Levou para lado nenhum. O eletro aqui, a gente esquece que ele existe. É o que acontece um número de vezes bem alto nas miocardiopatias. Ele não nos é útil para nada, né? Foi o que aconteceu nesse. Vamos em frente? Ok. Essa paciente trouxe um ecocardiograma, então, que ela realizou no ano passado, externo. Algumas informações, então. Havia uma dilatação biatrial, função sistólica preservada, fibrose em ápices de ambos os ventrículos, não se podendo afastar possibilidade de trombos, e um pericárdio pouco espessado, sugestivo de derrame pericárdico sem sinais de tamponamento. Agora eu vou chamar a doutora Líria para nos ajudar, então, com o eco. Antes da Líria, porque a Líria vai matar a charada, né? E agora, com esse eco pouco esclarecedor, que ele diz que tem fibrose ou trombo nas pontas, né? E com a história da eosinofilia... Pois é, como é que faz para essa? Porque essa dúvida é relativamente relevante, né? Se é trombo ou não é na ponta, se é fibrose, se é trombo. Como é que faz para resolver, Líria? Primeiro, eu queria comentar a história da dilatação biatrial e o eletro nos enganar daquele jeito, né? Um eletro sem sobrecarga de átrio e no eco, dilatação biatrial. Não foi falado no grau da dilatação, né? A Lídia vai nos explicar melhor, mas o eletro não nos mostrou praticamente nada, né? Impressionante. Você pode voltar para o eletro, por favor? Vamos ver Claro. se, olhando retrospectivamente, tem alguma dica aí, Bruno. Tem alguma coisa de aumento de algum átrio? Aquele entalezinho em V2 é característico de sobrecarga biatrial. Eu queria muito, na verdade, achar uma coisa, né? Eu aceitava até retrospectivo, mas eu não estou vendo nada diferente. A duração da DAP está boa, a gente não tem o índice de Morris, a gente não tem... Né, Tito? Não tem nem desvio de eixo, não estou vendo nada realmente que chame atenção. Então, não tem mesmo. Se nem retrospectivamente a gente acha que não tem Passa mesmo. o eco agora, o eco externo. Então, olhando esse eco, a gente vai pensar o quê? Uma dilatação biatrial, né, com o tamanho de ventrículo, que não foi colocado aqui, o tamanho, as dimensões cavitárias, mas nos dá a impressão de um quadro restritivo, né, com uma dilatação importante, uma função sistólica preservada. A doutora Ioná quer falar? Ok, desculpe, Ioná, pode falar. Perfeito. Então, Não está comprando a história de que seria fibrose na ponta, então? Seria trombo na ponta? Aham. Ok, a doutora Ioná falou de endomiocardiofibrose, ela já teve uma associação aí com a hipereosinofilia aí nessa paciente. E o quadro pelo eco seria de uma miocardiopatia restritiva, não é isso, Lídia? Que na verdade, a endomiocardiofibrose é mais um quadro obliterativo, né, do que restritivo, mas funciona com a fisiologia restritiva, né? Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Acho que precisamos de um ecocardiograma melhor, né, Ibrahim? Vamos melhorar esse eco. Vamos melhorar esse eco. Eu já meio que fiz o diagnóstico. Eu posso Pode. passar ou espero ressonância para Pode.
Então, boa tarde, eu sou a Líria, vou apresentar o eco que a gente fez dessa paciente. Então, aqui a gente pode ver, vocês acho que já estão até acostumados, né? Uma janela parasternal longitudinal. O que chama a atenção aqui, parece ter um ventrículo direito um pouquinho aumentado, né? Aumentado. As válvulas, um pouco de espessamento. O átrio esquerdo, uma dilatação discreta, 36 de diâmetro anterior-posterior, foi feito o volume 37, que confirma uma dilatação discreta. Tá? Função, eu achei preservada, e aqui eu não sei se eu posso estar com a minha mão encurtando um pouquinho, chama a atenção que pode ter alguma coisa aqui nessa região apical, mas essa janela não é feita para a gente ver a região apical tão bem. Tá? Fração de ejeção, eu deixei no limite inferior, deixei 54, mas assim, é uma função preservada limítrofe. Tá? Eu acho que a ressonância vai ser discordante da minha fração de ejeção. E a gente só concorda. Os casos Então, aqui a gente tem o eixo curto, que eu acho que é bem interessante, o eixo curto aqui do ventrículo. No segmento basal, né, com a cúspide anterior e a posterior aberta, a gente não chama muita atenção, uma leve retificação aqui do septo, predominantemente na diástole, e a relação do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo chama um pouco de atenção, que me sugeriu ter uma dilatação discreta, uma dilatação do ventrículo direito. No plano dos músculos papilares, contração preservada, né, não me chama atenção, mas quando a gente vai para a região apical, a gente vê que tem algum material adjacente aqui ao miocárdio, quando ele contrai, a gente pode ver que tem uma ecodensidade um pouco diferente do músculo. Tá? Então, isso também chamou um pouquinho de atenção para esse diagnóstico dessa paciente. Aqui eu fiz uma janela parasternal modificada para conseguir ver bem a pontinha do VD, o espaço pericárdico. A gente vê realmente que ela tem um material, né, atapetando, aqui, obliterando o ápice do VD e um pouco no ápice do VE também. Chama a atenção também a dilatação do átrio direito, parece uma dilatação importante, com refluxo tricúspide. Pelo menos moderado é importante, tá? Porque aqui a gente não vai conseguir ver ele direito, porque a pressão do átrio do ventrículo, do átrio direito, pelo aumento das pressões, eles se equalizam rápido, então isso limita um pouco a nossa avaliação. E o espaço pericárdico parece ter um pouquinho de tecido adiposo com um derrame pericárdico mínimo. Aqui, o plano apical, a gente pode ver o ápice do VD sendo obliterado, né, por um material ecogênico, com pontos hiperecogênicos. O ventrículo esquerdo em menor escala também, eu acho que o que chama mais atenção é a região aqui do VD. Né? E o que sugere esse diagnóstico de endomiocardiofibrose, a gente pode ver que tem tipo um pontinho de clivagem aqui, né, entre esse material, que pode ser trombo, fibrose, com o miocárdio, né, que ele vai do endocárdio para o miocárdio. E isso faz uma restrição na contração do ápice, né, ele restringe. E os átrios aumentados, predominantemente o direito, o esquerdo também, em menor grau, e a função um pouco preservada. Tá? E não sei se vocês conseguem notar, esses segmentos médio-basais, parece que eles compensam esse ápice que fica obliterado, né? Ele até dilata um pouquinho, ele tem um aumento, isso também é bem sugestivo, dos diâmetros transversos. E a contração desses segmentos costuma ser preservada até para compensar esse ápice que não está contraindo direito, porque ele tem um material depositado dentro dele, né? Não deixa ele exercer a função dele direito. Tá? E aqui a setinha, só para mostrar para vocês que faz tipo um triângulozinho, né, com ponto de clivagem entre o miocárdio e esse material obliterando a ponta. Tá? E o ventrículo direito parece muito mais comprometido, né, tem mais do que o ventrículo esquerdo, que a gente pode ver que parece também ter um pouquinho aqui. Acho que todo mundo está dando para ver. Né? Aqui eu fiz um par external com o recurso do aparelho, que a gente abre um plano ortogonal em 90 graus, para mostrar para vocês a ponta do VD mesmo. Olha como tem esse material obliterando, chega quase no meio da cavidade ventricular. Tá? É de aspecto mais heterogêneo, mais brilhante, né, em relação ao miocárdio.
Lília, posso fazer uma pergunta? Pode. Você tinha falado que o VD era aumentado naquele paraesternal, mas a gente olhando aqui, parece o VD tão pequenininho comparado com o VE? É que eu acho que ele é aumentado, mas esses segmentos dele médio para o basal. E talvez o paraesternal a gente esteja pegando ele um espaço mais intercostal mais baixo, eu acho que é mais por isso. Mas eu achei ele, pelo paraesternal, eu achei que pode ser dilatado até por isso. A ponta fica mais restrita, que nem a gente for encher um saco e apertar ele na ponta, ele vai meio que dilatar no transverso. Eu acho que pode ser isso que está acontecendo tanto com o VD quanto com o VE. Tá? Mas, parece, assim, né? para restritiva, é bem sugestivo, né? Pelo plano apical, cavidades normais, átrios grandes, com essa obliteração da ponta. E aqui, só para mostrar o ventrículo esquerdo, né, que é o recurso que a gente faz botando os 3 planos apicais juntos, mostrando que tem mesmo também uma obliteração na ponta do ventrículo esquerdo. Tá? Mas o que me chamou mais atenção foi do VD mesmo. Tem um refluxo discreto da válvula mitral, com leve espessamento, e essa doença também, né, eu vou passar mais para frente mostrando para vocês, ela compromete as válvulas cardíacas, né, principalmente a mitral, a tricúspide, e preserva a via de saída. Então, a válvula aórtica e a pulmonar costumam ser preservadas. O padrão de fluxo da mitral deu um padrão restritivo no exame que a gente fez, tá, com aumento das pressões de enchimento. E eu fiz um strain dessa paciente aqui do ventrículo esquerdo, a gente pode ver que ela tem um strain reduzido, principalmente por um comprometimento aqui da região apical, que é onde tem esse material, né, de fibrose, de trombo. Tá? E a porção posterior também deu um pouquinho reduzida, que eu acho que faz sentido com a fisiopatologia, que eu vou mostrar mais para frente. O ventrículo direito também deu, principalmente aqui na região apical, a gente considera normal 20, deu 7,6 de redução, um strain bem reduzido. E os outros comemorativos de uma síndrome restritiva, ela estava com uma cava dilatada, 23 milímetros, com uma variação bem pequena respiratória. Tá? Tinha ascite, que aqui, eu não botei em vídeo, mas aqui tinha uma ascite, aqui a gente tem um fígado, dava para ver a ascite, tinha derrame pleural bilateral e tinha um pequeno derrame pericárdico, principalmente adjacente ao VD. Tá? Então, acho que todos esses achados são sugestivos de uma endomiocárdio fibrose mesmo. Tá? Numa fase ainda não com não está com aquele aspecto de fibrose assim, com cálcio, mas tem material obliterando mesmo a região apical, de ambos os ventrículos. Então, seria uma endomiocárdio fibrose com comprometimento biventricular. Mas principalmente Principalmente direita. do VD, foi isso que eu achei. E que justifica a CIT, né, até o exame físico dessa paciente. Né? Então, aqui eu trouxe, só para mostrar para vocês uma breve revisão dos achados do eco. Né? Essa, que nem a doutora Edileide já falou, é uma miocardiopatia restritiva, a forma obliterativa. Por que ele leva essa restrição a enchimento? Porque ele ocupa um espaço do enchimento do ventrículo, né? Por trombo e tecido fibrótico. Tá? Aqui é um outro eco de uma outra paciente que a gente fez lá na sessão também, que a gente pode ver, aqui tem dos dois, mas mais do ventrículo esquerdo que chama atenção, né? Esse material, que é uma das características, né, da endomiocárdio fibrose, a obliteração dos ápices, com material de trombo, fibrose, e com a evolução até forma cálcio. Né? E ele se estende para a via de entrada do ventrículo esquerdo, pegando predominantemente, ou do ventrículo direito também, acometendo principalmente a região do músculo papilar posterior, póstero-medial, tá? E a cúspide posterior, levando a refluxos valvares de graus variados. Mas, assim, com a evolução, isso até pode ter refluxos importantes. Tá? Então, aqui só mostrando, né, o eixo curto de novo, daquele material, obliterando a ponta, né, aqui bem na transição, e aqui uma figura, né, do anato patológico com esse materialzinho. E aqui o que eles acham que na fisiopatologia que vocês vão explicar, né, que a eosinofilia ela libera substâncias, né, que vão inflamar essa área, levar à formação de trombo e evolução com a fibrose na região dos ápices. Tá? E aqui é uma forma mais avançada da doença, né, que a gente esse caso já foi até apresentado aqui, acho que até pelo título, não sei se ele vai lembrar, o paciente até tinha uma prótese, que a gente pode ver que esse material na região apical ele é mais hiperecogênico, né, faz sombra acústica, então já tem uma sobreposição de cálcio, é um estágio até mais avançado. Aqui mostrando um corte paraesternal para vocês verem, tá vendo? Olha como é um pouquinho mais diferente dessa da nossa paciente, que ele faz uma sombra em cima do ventrículo, né, por uma calcificação sobreposta, tá?
E a gente só tem que lembrar que 50% é acometimento biventricular, 40% só do ventrículo esquerdo e, sendo mais raro, 10% do ventrículo direito. Essa nossa paciente é biventricular, predominantemente do VD. Tá? Os achados sugestivos, então, de uma miocardiopatia obstrutiva mesmo, né? Restritiva, obliterativa, a gente vê aumento dos átrios, os volumes dos ventrículos tendem a ser normais e com fração de ejeção preservada. E, por essa deformação da geometria ventricular, né, por amputar essa ponta, você tem um aumento desses diâmetros médio-basais, né, diâmetros transversos, e eles tendem a ser até aumentar a contração, para compensar essa perda da contratilidade correta da região apical. Tá? E isso associado a uma insuficiência mitral, que aumenta esses diâmetros, você pode ter até um ventrículo mais globoso, ele fica mais globoso no médio basal. Tá? Então, aqui eu já vou passar rapidinho, que é um padrão restritivo, né, bem parecido com o da nossa paciente, e mostrando para vocês um acometimento valvar, que não era o caso da nossa paciente, que ela tinha um refluxo mitral discreto, mas o da tricúspide já era grande. Né? A gente pode ver, ele compromete principalmente na válvula mitral, ele vai comprometer o músculo papilar póstero-medial, faz retração desses músculos, fibrose das cordas tendíneas e retrai essa válvula. E, normalmente, a cúspide anterior ela é preservada. Isso faz com que a gente tenha um refluxo excêntrico. E tem dilatação dos átrios, com dilatação do anel. Então, você tem uma insuficiência mista, né? Refluxos mistos. Tá? E predispõe também, por esse aumento, né, por esse material depositado e esse aumento dos átrios, a formação de trombos ventriculares e atriais, que provavelmente foi o que aconteceu com a nossa paciente. Tá? Em 2008, saiu um artigo, avaliação, acho que foi na África, que a New England publicou, dos critérios diagnósticos e prognósticos para endomiocárdio fibrose. E aí é bem legal, ele vai de acordo com esse grau de espessamento, a forma, qual a válvula cometida, para dizer se critério maior, né, 2 critérios maiores, um maior e 2 menores, e também um prognóstico, como se fosse um estadiamento da endomiocárdio fibrose. Tá? E aqui só para mostrar, né, os vários graus, mas eu vou passar porque eu acho que está muito, senão vai ficar muito corrido. E só lembrar dos diagnósticos diferenciais para esses casos. Uma miocardiopatia hipertrófica apical, né, que a gente já teve um caso aqui que pode ter até coexistência das duas, que a doutora Edileide já apresentou. O strain também mostra uma deformação reduzida na região apical. O miocárdio não compactado, né? E um trombo com uma miocardiopatia isquêmica, um aneurisma de DA com trombo céssio. Tá bom? E agora o doutor Ibrahim, que ajuda, principalmente nesses diagnósticos diferenciais. Líria, eu queria fazer 2 perguntas para você. Eu não esperaria um átrio esquerdo só de aumento discreto, porque ela tem um padrão restritivo, então o esperado seria um aumento importante de átrio esquerdo, e isso não aconteceu nessa paciente. E a segunda pergunta é sobre as características, as alterações da válvula tricúspide. Se ela é acometida realmente pela doença, só seria consequência de dilatação de anel pela dilatação atrial. Então, eu também não entendi por que o átrio esquerdo é menor que o direito. O que eu estou imaginando é que, apesar de ter já uma restrição, né, ao fluxo de enchimento padrão restritivo, o grau de obliteração desse ventrículo esquerdo eu achei menor do que o do ventrículo direito. Então, eu estou achando que pode estar relacionado a isso. E também, como ela tem uma insuficiência tricúspide importante, pode ser que o volume de enchimento das câmeras esquerdas esteja reduzida porque está ficando no leito veno sistêmico. Então, estou imaginando que seja por isso. Acho que essa explicação é melhor. E a válvula tricúspide? E a válvula tricúspide, ela tem um comprometimento misto também, né? Mas eles falam do folheto septal, do posterior, que costumam também ter essa mesma coisa da mitral, ter evolução dessa extensão, né, do endocárdio mesmo para o endocárdio das válvulas. E também tem fases que as cúspides, principalmente a cúspide posterior da mitral, ela pode ficar grudada na parede posterior também pelo mecanismo. Tá? Então, acho que do mesmo jeito que compromete a mitral, da tricúspide também, mas a gente sabe que a tricúspide ela é muito dependente do anel. Né? A gente pode ver essas fibrilações atriais que dilatam muito o anel, as ITs costumam ser muito maiores, até proporcionalmente, do que a mitral. Então, acho que a tricúspide também dela justifica com isso. Agora, sim, principalmente até pela dilatação do anel. Perfeito. Vamos lá.
Vamos então tentar. Hoje a minha responsabilidade é maior porque eu tenho o pessoal as chefes da seção de ressonância e tomografia estão ali atrás, porque elas tiveram a oportunidade de vir, então os meus erros serão percebidos por mais gente. Normalmente é só o Tito que ri de mim, hoje tem mais gente para rir dos meus erros. Mas é um caso interessante para, de novo, chamar a atenção em algumas coisas diferentes que a gente pode ter por métodos de imagens diferentes. Eu gosto sempre de imaginar que ressonância e tomografia dão um quadro mais amplo e o eco vai mais no detalhe. E a ressonância ajuda muito também com a caracterização tecidual, como a Líria já adiantou. Então, ver essas imagens, eu sempre gosto de começar por aquelas imagens localizadoras, porque elas dão uma sensação bem ampla do tórax, e são imagens mais grosseiras. Então, a gente já vai percebendo algumas alterações aqui. Primeiro, derrame pleural bilateral. O paciente tem um derrame pleural maior à direita, a gente sabe que acontece em muitos casos de insuficiência cardíaca, e menor à esquerda. Aliás, significativamente maior à direita do que à esquerda. Segunda coisa que já chama atenção é o grande aumento do átrio direito. Essa imagem aqui, né, Tito, já induz a gente a pensar no diagnóstico. Né? Vamos ter um exemplo um pouco melhor dela um pouco mais para frente, então eu não vou dar o nome dela aqui agora, mas ela já nos ajuda a pensar no diagnóstico. Por outro lado, a gente percebe, como a Líria comentou, que a proliferação tecidual anômala é maior no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo, a cavidade ventricular esquerda é mais longa do que a direita. Porém, já nessa outra imagem se percebe que algum grau de restrição existe, porque existe também essa remodelação, em homenagem aos médicos lusitanos, essa remodelação do ventrículo esquerdo maior nas porções basais do volume do que nas porções distais. Talvez alguma discordância a gente tenha com o eco, no sentido de que eu achei que o átrio esquerdo não era tão pequeno assim nessa paciente. Eu achei que já era um momento pelo menos moderado. Mas, sem dúvida, a remodelação do átrio direito chama mais atenção, a gente percebe um volume maior. Em seguida, imagens que nós sempre fazemos imagens para avaliar um pouco mais o tecido em termos da presença de edema, não havia edema nesse caso, mas já se percebe a presença de um tecido anormal. Em seguida, a Líria já comentou de uma outra situação clínica que nós tivemos um caso com dificuldade diagnóstica, talvez algum grau de sobreposição, mas um médico razoável, uma médica muito boa, acho que aquele caso era hipertrófica, mas uma das coisas importantes que nós temos na ressonância para nos ajudar nessas situações é a perfusão. Por quê? Porque o músculo perfunde normalmente. Se nós observamos áreas de ausência de perfusão, como nós vemos aqui nessa região do ventrículo direito e também do ventrículo esquerdo, nós já suspeitamos de que nesse local exista tecido diferente do miocárdio. Então, isso já é uma dica, apesar de ser uma imagem de perfusão, já é uma dica da caracterização tecidual. O outro aspecto é que, de fato, nesse plano, o átrio direito é muito maior do que o átrio esquerdo, e aqui o derrame, só para lembrar que o derrame não contrasta. Nós temos aqui a perfusão num outro plano, vejam aqui já a diferença entre os átrios é menor, mas se nota que já existe uma região do ventrículo esquerdo também com ausência de perfusão. Essa imagem que fica ao final de perfusão, mais uma vez, ela é muito tão representativa do diagnóstico que eu fiz uma imagem estática dela, né? Ela lembra uma das letras do alfabeto, principalmente no realce tardio, ela caracteriza essa letra e ajuda a formar o diagnóstico. Em relação à contratilidade ventricular, notem que a contratilidade ventricular esquerda, em que pese o aumento, a presença daquele tecido anormal, ela não é comprometida na ponta. Já no ventrículo direito, observem que o sinal é monótono, é um cinza monótono. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece nas porções mais basais, ou médio-basais, inclusive, nós aqui não temos sangue, nós aqui temos aquele tecido, aquela proliferação tecidual, então fica esse aspecto monótono, enquanto que o contraste entre o miocárdio e o sangue é observado em porções mais proximais. Outra coisa que chama atenção é que o volume ventricular direito basal está aumentado de fato, e eu chamaria atenção também para essa porção do septo, que ela tende a retificar, né, denunciando um regime de pressão mais alterado no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo. Observem também nessa imagem como fica o orifício de refluxo tricúspide aqui, exatamente nesse momento, mostrando que, de fato, o funcionamento dessa válvula não é absolutamente normal. Imagens em 3 câmaras, mostrando um pouco mais do funcionamento do ventrículo esquerdo, existe um certo grau de restrição diastólica, é bem verdade. E eu fiquei imaginando, Líria, realmente imaginação,
depois que você estava comentando com a Edileide os mecanismos de alteração valvar, se não chega um momento em que a doença progride, ela não pode alterar até a geometria do implante dos papilares, isso não pode também, além da aderência, essas outras coisas que você comentou, né? O corte 4 câmaras mostra, interessante, um pouco mais de comprometimento da ponta do VE, o comprometimento da ponta do VE, e aqui aquelas imagens que a gente só faz para a doutora Edileide, mostrando as imagens coloridas, que essa região, o vejo, ela não muda de cor, ela fica esse verde e amarelo o tempo inteiro. É uma região praticamente estática, e aqui, de novo, aquela letra do alfabeto, praticamente denunciando o diagnóstico. A outra característica que nós fizemos, em 2006, quando a doutora Edileide era R1 do miocárdio e R2 da imagem, nós fizemos um trabalho, à época o Dante não tinha ressonância, nós fizemos um trabalho com tomografia. E a tomografia pode mostrar a presença de cálcio, mesmo em casos de dúvida, e a gente sempre fica em dúvida. Eu vou voltar ao slide. Essa região aqui mais escura, ela poderia ter perfeitamente cálcio e nós não estarmos vendo pela ressonância. Mas, dessa vez, as imagens da tomografia feitas sem contraste mostram que não existe a presença de cálcio. E eu vou voltar aqui apenas para chamar a atenção para essa imagem, essa é chamada de duplo V, né, que é uma característica praticamente única, né, não vou dizer patognomônica, porque é muito pesado, mas é uma característica única da endomiocardiofibrose, em que nós temos a presença desse tecido anormal, a área de realce, a área escura que não se realça e nem se contrasta. Então, pela ressonância, já me adiantando aqui, a nossa pecinha verde, vou voltar os slides para cá, mas a gente sairia de lá com o diagnóstico de endomiocardiofibrose. Muito bem. Bonitas imagens, Ibrahim. Então, com os achados do ecocardiograma e da ressonância, corroboram para uma miocardiopatia restritiva. Lembrando que tivemos também uma revisão desse tema na semana passada e abrimos esse leque de hipóteses diagnósticas: amiloidose, hemocromatose, Fabry, sarcoidose, endomiocardiofibrose e esclerodermia. Lembrando também que a eosinofilia não estava ao caso também nos slides. Então, o diagnóstico dessa paciente final ficou como endomiocardiofibrose, tanto pelos achados do eco, da ressonância, como também dos exames laboratoriais com uma eosinofilia bem importante. Queria comentar aqui essa questão da eosinofilia. Não é comum a gente encontrar essa paciente. Eu achei que ela foi tão típica de tudo que a gente trouxe ela aqui. Mas eu queria perguntar para o Fernando Scolari, você tem visto muito eosinofilia nos seus pacientes com endomiocardiofibrose, Fernando? Quando a gente vê endomiocardiofibrose? Essa é a pergunta, né? É muito raro, né? Acho que é muito difícil dizer por uma série de casos assim. E é uma coisa típica nossa, né? Por exemplo, aqui no Canadá, vou dizer que eu não vi nenhuma ainda. Inclusive nem nos registros, assim, que a gente está fazendo pesquisa e procura, né? Porque realmente tem uma associação com lugares mais pobres, né? Com menor nível social. E eu acho que quando tem, provavelmente, alguém que imigrou. Mas, assim, de casos que eu lembro de um ou dois, ainda em Porto Alegre. Eu lembro de um caso de eosinofilia, mas é difícil, né? Esse é o tipo de caso que só juntando assim, vários centros e juntando pacientes para a gente ter algum dado epidemiológico um pouco maior, né? A doutora Vera Saleme, lá do INCOR, que tem observado mais pacientes. Nós temos aqui no nosso total, acho que em torno de 45 pacientes. E o que é impressionante é que a gente tinha muito mais casos. Aí a gente estava dizendo, nossa, a endomiocardiofibrose sumiu, a gente não encontra mais, é difícil a gente ter casos de endomiocardiofibrose, virou uma doença rara agora, né? Na verdade, essa é a verdade. Agora é rara mesmo. Mas, apesar disso, está pensando que o Scolari viu mais casos diferentes nesse ano nas nossas reuniões do que o pessoal de Toronto nos últimos 2 anos, né? Porque você viu leishmaniose e endomiocardiofibrose. Seguramente, são as últimas 2 décadas do pessoal de Toronto, eles não viram. Como é uma doença de países subtropicais, países pouco desenvolvidos, né, e pobres, a gente fica assim pensando, será que a gente está desenvolvendo mesmo? A gente tem alguma esperança de estar indo melhor, né? Porque na África ainda continua uma prevalência bem alta de endomiocardiofibrose. Perfeito.
Você colocou da evolução, Gisele, ou não? Que nós... Coloquei na paciente, né? Então, no momento, ela está em classe funcional 2, tem alguns períodos de descompensação com hipervolemia, principalmente ascite, com boa tolerância ao decúbito e uso de baixas doses de diurético. Na última consulta, na semana passada, nós encaminhamos para avaliação do transplante cardíaco para essa paciente. Essa é uma questão que eu gostaria de discutir aqui. Inclusive, eu falei para a paciente que a gente ia discutir essa questão. Até pedi para alguém do pessoal do setor de valvopatias se pudesse participar. Alguém está aqui da válvula ou não? Acho que todo mundo estava com compromissos hoje, ninguém da válvula. Pensando na possibilidade da gente fazer uma cirurgia, pensando em intervir na válvula tricúspide, me parece que grande parte dos sintomas dessa paciente se deve à insuficiência tricúspide que ela tem, né? E também fazer uma ressecção endocárdica de VD e talvez de VE, eu acho que seria uma alternativa ao transplante imediato. Queria ver a opinião de todos que vocês pensam. Ibrahim, a gente tem feito tão poucos diagnósticos de miocardifibrose que, em alguns casos, principalmente quando a gente tem alteração valvar, mas principalmente mitral, eu não lembro de nenhuma paciente que a gente tenha operado tricúspide, agora eu estou lembrando de uma que a gente operou e ficou bem. Então, eu acho que seria uma possibilidade terapêutica antes do transplante. Queria ouvir a opinião de vocês. Como é que, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que anda a cirurgia de decorticação para esses casos? Como eu te falei, hoje em dia é uma doença muito rara. A gente operou alguns casos no passado, não foram muitos que a gente operou, e sempre tinha a história de que quando você opera tardiamente, naquela paciente já está com mais ascite nasarca, com grande retenção de volume, o prognóstico cirúrgico era muito ruim, uma mortalidade muito alta, e que a gente deveria operar os casos que estavam sintomáticos, mas não numa situação de descompensação tão grave, que teria uma mortalidade altíssima, né? Então, e os resultados melhores foram naqueles pacientes que a gente fez troca valváculo, né? Trocou válvula, a gente conseguiu uma melhora, um benefício maior. Em relação à sua pergunta para mim, eu veria com bons olhos a intervenção na válvula tricúspide. Até gostaria de saber se, claro, a doença é rara, no mundo desenvolvido, mais rara ainda, mas se não seria até o caso da gente pensar nessas intervenções percutâneas, que eles estão chamando de na válvula tricúspide, né? Que seria menos invasivo, para esses pacientes que já vêm tão debilitados, com ascite, né? Geralmente eles têm comprometimento sistêmico que aumenta um pouquinho o risco operatório, se não daria para fazer intervenção lá, mas eu duvido que alguém tenha experiência para dar essa resposta. E, como você disse, felizmente, por um lado, essa doença está diminuindo a prevalência aqui no Brasil, então, talvez nem nós cheguemos a acumular, mas acho que intervir na tricúspide pode ajudar a controlar os sintomas. Cada vez mais se pensa em intervir na tricúspide, mesmo em valvopatas que têm comprometimento mitral, aórtico, o pessoal tem valorizado. No passado não se dava o devido valor à disfunção tricúspide, hoje o pessoal tem dado um enfoque mais agressivo, né, para essa válvula. Ainda é um problema, né? Intervenção cirúrgica, ou seja, percutânea para a tricúspide, né? Recentemente estão se colocando duas próteses, né? Via cava superior, via cava inferior, para impedir o retorno do sangue, aumentar a pressão do átrio, né? E fazer com que haja diminuição do refluxo. Mas acho que não se adequaria muito bem para essa paciente que tem uma alteração valvar bem importante, um átrio super dilatado, né? Minha impressão seria que talvez a intervenção cirúrgica fosse a opção do momento, né? Algo a ser tentado para ela. Alguém tem experiência com intervenção de tricúspide? Fernando, quer comentar? Assim, o que a gente vê muito, né, nesses pacientes em insuficiência cardíaca avançada é que pequenas modificações no fenótipo, na fisiologia, tem um impacto grande, né? Às vezes, um ganho de 300 ml de débito já é o suficiente, assim, para tirar um paciente, às vezes, de uma hospitalização, enfim. Claro que a gente não tem dados randomizados, né, para suportar esse tipo de intervenção. Aí, claro, a gente pode trazer os dados de MitraClip, né? E, claro, que é um cenário completamente diferente. Acho que uma intervenção num paciente tipo esse, assim, que tem uma doença, que ela pode ser progressiva, que tem um depósito, ele é muito paliativo, né? O quanto isso vai retardar um transplante cardíaco para essa paciente é sempre difícil de dizer. Uma coisa só que a gente sempre tem que ter em mente é que, às vezes, esses pacientes atrasam o transplante cardíaco por outros motivos e, quando chega, tem uma hipertensão pulmonar
ou tem algum outro confundidor para o transplante, né? Às vezes também é uma piora da função renal. Então, eu sempre fico na dúvida, assim, nesses casos mais diferentes, assim, principalmente com doenças infiltrativas, aqui, pelo menos, eu vejo o pessoal sendo mais agressivo, assim, em levar para transplante, mas claro que eu acho que é caso a caso, assim, certamente não se tem tanta experiência com endomiocardiofibrose nesse tipo de cenário, assim, mas intricúspide em si, às vezes melhora, né? Pelo menos, assim, questão de padrão de congestão à direita pode trazer alguma melhora, mas o quanto isso vai retardar a avaliação de transplante e listagem dessa paciente fica um ponto de interrogação. Caso difícil. Alguém quer fazer algum comentário? Ainda tinha alguma possibilidade de intervenção sobre eosinófilos, né, corticoide, que a gente sabe que o Henrique vai falar sobre a questão inflamatória que existe na endomiocardiofibrose. Eu acho que a gente devia pensar um pouquinho, o pessoal que está acostumado com válvula, com valvopatia, tratamento cirúrgico, se a gente não deveria fazer alguma intervenção sobre a tricúspide. Ok? Então, eu agradeço a doutora Edileide pela oportunidade e vou chamar o meu colega, doutor Henrique, para falar um pouquinho sobre endomiocardiofibrose. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos, então. Eu sou o Henrique, sou R2 da Clínica Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Estou fazendo um estágio optativo aqui no Hospital Dante Pazanese, junto com a professora Edileide. Então, vou apresentar uma breve revisão sobre endomiocardiofibrose. Retomando, então, a nossa mioquimagem da semana passada, em que nós revisamos miocardiopatias restritivas, né? Eu trouxe aqui, então, a imagem da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, em que fala das etiologias de insuficiência cardíaca. Então, aqui a gente relembra a etiologia das cardiomiopatias, entre as cardiomiopatias, as restritivas, e nas restritivas, a endocardiomiофибрose. Em questão, então, epidemiológica da doença. Ela é descrita, eventualmente, como a causa mais comum de miocardiopatia restritiva e descrita também uma prevalência maior em áreas rurais. Ela tem uma prevalência mais importante em crianças, adolescentes e adultos jovens, e é descrito um pico bimodal dessa doença em pacientes com 10 anos, primeiramente, como mostra esse gráfico, esse histograma, e pacientes após os 30 anos também. Na epidemiologia, também, como já foi falado nas discussões, ela é uma doença principalmente em países tropicais e subtropicais, com as maiores publicações relacionadas nas regiões africanas, e aqui na região brasileira nós temos São Paulo e a Bahia como os grandes centros de endomiocardiofibrose descritos na literatura. A fisiopatologia da doença, então. Eu gostei desse artigo de revisão que saiu na PLOS ONE, discutindo a questão dos 60 anos da primeira descrição de miocardiofibrose, um artigo de 2008, que foi lá realizado em Uganda, em que ele coloca que ainda é um mistério essa fisiopatologia. Se tem associações descritas, principalmente a eosinofilia, a associação mais frequente, que foi o caso da nossa paciente do caso de hoje, em que se tem um diagnóstico diferencial, então, com a endocardite de Loeffler, em que tem um depósito de eosinófilos no miocárdio, dando esta endocardite. Outras hipóteses levantadas são infecções, como toxoplasmose, febre reumática, malária, eumiotíase, mas a questão da malária, o que se viu também foi que países com alta prevalência de malária não necessariamente tinham uma alta prevalência de endomiocardiofibrose. Se questiona uma exposição ambiental de pacientes com malnutrição, uma dieta pobre em proteínas, e questiona-se também tem uma associação com a mandioca, que estaria associado a um aumento da cianida no intestino, que está relacionada in vitro com o aumento de fibrose miocárdica. Questão imunológica, se questionou autoanticorpos, que hoje não vem se mostrando tanto na literatura, e a questão genética também ainda não se conseguiu identificar uma relação genética clássica. Nas manifestações clínicas da doença, ela possui 3 fases. A primeira fase, inicial, necrótica, de inflamação ativa, em que o paciente apresenta a miocardite com eosinófilos, que pode ter um acometimento focal ou difuso do miocárdio, em que normalmente se apresenta febre, a eosinofilia e dispneia. Essa
essa primeira fase tem uma duração em torno de meses. Falando até da eosinofilia, é descrito a eosinofilia sérica, até se discute se ela realmente é tão prevalente assim, como o caso da nossa paciente. A eosinofilia miocárdica acontece, mas, eventualmente, é mais difícil de se ver essa eosinofilia no sangue periférico. Posteriormente, temos a fase intermediária, ou também chamada de trombótica, que nós temos a regressão da inflamação e a formação de um trombo mural, que nós vimos na imagem. E essa fase que, normalmente, o paciente acaba evoluindo para uma insuficiência cardíaca crônica. E, por fim, a fase fibrótica e avançada, e que tem a formação da placa fibrosa, levando, então, à forma clássica de miocardiopatia restritiva. A maioria dos pacientes, quando fazem um diagnóstico de endomiocardiofibose, é descrito sinais e sintomas, então, de insuficiência cardíaca direita e esquerda. A presença de ascite também é bastante prevalente, por vezes uma ascite com transudato e, eventualmente, exudato, devido à questão nutricional desses pacientes, principalmente em regiões africanas, e urticária e febre também são descritas com a doença. A avaliação ecocardiográfica, então, que já foi falado pela doutora Líria, em que se tem essa fibrose apical, pode ser somente do VD ou do VE, ou de ambos os ventrículos. A insuficiência valvar, então, que acomete as válvulas atrioventriculares, em que se tem esse espessamento valvar, e o aumento marcado de ambos os átrios, tanto o átrio esquerdo e o átrio direito. Nessa imagem aqui tem um esquema, então, da endomiocardifibrose, ou ecocardiograma, em que se tem a fibrose em região de ápice, um trombo logo abaixo dessa região de fibrose, e esse espessamento da região atrioventricular, e principalmente da região mitral, ali adjacente ao músculo papilar, e o aumento biatrial. Na imagem abaixo também a gente consegue ver um átrio direito bem aumentado, como o caso da nossa paciente, e uma regurgitação mitral em fase sistólica bastante importante. Normalmente, esses pacientes apresentam a função diastólica anormal devido à restrição que acontece com o aumento de onda da relação onda E sobre onda A, e esse movimento anômalo assincrônico do septo interventricular, em que tem aquele septo interventricular em que tem um movimento maior, por vezes até um movimento maior do que as paredes ventriculares. Também mais caracterizado da cardiopatia restritiva. A ressonância magnética, então, se consegue ver por meio do realce tardio, com o gadolínio, a questão de fibrose endomiocárdica. E teve um estudo que descreve que a relação do realce tardio sobre a superfície corporal desse paciente maior que 19 ml por metro quadrado estaria associada a um prognóstico pior, com maior mortalidade, pior classe funcional e necessidade de intervenção cirúrgica. É descrito o uso da ressonância como uma forma de se ver se existe ou não uma inflamação ativa, para se pensar em utilizar corticoterapia para esses pacientes como forma de reduzir a progressão da fibrose para o desfecho final da miocardiopatia restritiva. O diagnóstico, então, quando que nós devemos suspeitar da endomiocardiofibrose? Quando a gente tem uma clínica de insuficiência cardíaca, com sintomas e sinais da endocardite eosinofílica, aquela urticária, aquela febre que pode acontecer, em regiões típicas da doença, em regiões tropicais e subtropicais. Eventualmente, nós vemos a eosinofilia em sangue periférico inexplicada e com os achados ecocardiográficos clássicos. A questão de tratamento e prognóstico da doença, inicialmente vai se ter o manejo, né, da miocardiopatia restritiva com diuréticos terapias. Em pacientes com fibrilação atrial se pensa em controle do ritmo. A anticoagulação quando tem a existência de trombo nos ventrículos. Cirurgia de troca ou reparo da válvula mitral com insuficiência cardíaca avançada, até o questionamento da válvula tricúspide. O que os estudos mostraram foi que não houve um grande benefício da intervenção tricúspide. Um benefício maior foi na intervenção mitral. A fase aguda da miocardite, então, a prednisona seria uma opção para tentar diminuir esse desfecho. E é descrito uma taxa de mortalidade bastante elevada, de em torno de 25% por ano. Então, coloquei aqui um slide de take-home message para a gente ter, que a endomiocardifibrose é a principal causa, então, de miocardiopatia restritiva, e muitas vezes ela acaba sendo negligenciada pela sua geografia. Em regiões de áreas tropicais e subtropicais,
a eosinofilia pode estar presente, e principalmente os achados do ecocardiograma, em que se tem a fibrose apical, o trombo, dilatação biatrial e o acometimento valvar atrioventricular, como nós vimos. Para finalizar, então, eu trouxe aqui uma mensagem do Vicente Van Gogh, então, sobre o Minhoca Imagem, vamos dizer assim, que ele fala para a gente não esquecer das nossas inspirações e o poder de imaginação, que a gente acaba vendo aqui casos diferenciados, né? Às vezes doenças comuns com apresentações diferentes, às vezes doenças mais raras, e que também nós devemos estudar esses outros modelos para conhecer e irmos atrás de tudo isso. Muito obrigado. Excelente, doutor Henrique. Eu fiquei aqui me perguntando, depois da sua revisão, será que essa eosinofilia que alguns pacientes têm, aliás, acho que uma minoria de pacientes têm, não poderia representar ainda uma fase de boa resposta à corticóide mais aguda, não tão crônica, né, de situação terminal? Acho que essa paciente tem características crônicas, porque tem toda aquela fibrose, mas será que tratando, resolvendo esse processo inflamatório com um pouco de corticóide, não poderíamos ter algum efeito interessante nessa paciente? Sem querer estragar, não tinha imagem de edema pela ressonância. Então, a chance dela ter processo inflamatório ativo era baixa. Mas você descarta completamente inflamação sem edema? A única coisa que eu descarto é que eu acerto sempre. Mas, de resto, nunca descarto tudo nada. Mas a chance dela ter processo inflamatório ativo é bem baixo, porque não tinha edema, sinal de edema nenhum. Algum comentário a mais? A nossa opção de intervenção sobre a tricúspide não ficou tão animadora com a revisão do doutor Henrique. Fale, doutora Jéssica. Doutora Giovana. A minha dúvida é o seguinte: diante do diagnóstico, será que não seria melhor já iniciar a anticoagulação, mesmo paciente sem FA e sem ter o trombo? Porque a gente viu pela apresentação do Henrique que ele vai evoluir com fibrose, trombo e provavelmente FA, né, por aumento dos átrios e tudo mais. Então, a gente só entra com a anticoagulação quando tem FA e trombo ou não? Essa é uma situação que a gente tem dificuldade de fazer recomendação quando a doença tem N pequeno de casos, né? A gente fala a mesma coisa da amiloidose. A gente não tem uma base de evidências para recomendar, mas tem bastante racionalidade na sua pergunta. Fazemos o diagnóstico de miocárdio fibrose, já devemos anticoagular independente de qualquer evento embólico, de haver a presença de trombo? Tem lógica, né? Nesse quadro restritivo, com átrios tão gigantes, a chance de fazer um trombo é gigantesca. Então, tem lógica a sua pergunta. Eu acho que talvez a gente fizesse, mas não podemos recomendar isso claramente por falta de evidências. O que pensas, Fernando? Totalmente de acordo. Limiar muito baixo, né? Inclusive, entra aquela questão, assim como na hipertrófica, que a gente não usa chá de Svasc, porque o risco é muito alto. Então, talvez em qualquer evidência de fibrilação atrial, sim, eu já anticoagularia independente de evento, ou independente de chá de Svasc. Agora, anticoagulação antes de qualquer uma dessas duas pode ficar na dúvida, mas assim, limiar muito baixo, com certeza. Na amiloidose, há grupos já recomendando você fazer mesmo sem identificação de fibrilação atrial. Quando a função atrial é muito ruim, né, está bem disfuncionante o átrio, átrios muito grandes, está se recomendando mesmo sem ter sido evidenciado o FA. Antes de vir para cá, nós duas já estávamos atendendo um paciente que a gente indicou de coagulação no paciente com amiloidose sem FA, né, porque ele tinha muita arritmia supra, e a gente já recomendou sem ter diagnosticado a fibrilação atrial, porque é um padrão restritivo. Eu acho que talvez mais para frente a gente passe a ter essa recomendação. Tem um padrão, a fisiologia restritiva, a gente deve recomendar a anticoagulação, mas ainda não temos como fazer isso, como fazer essa recomendação. Mas você deu a ideia da gente fazer um estudo usando algumas coisas de imagem que a gente pode usar como dica para ver. Quem sabe daqui a um ano a gente já não traz resultados para mostrar. Realce tardio no átrio, talvez, né? Talvez, né? Acho que é isso, né, Edilírio? 1 hora. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todas e todos por terem vindo, agradecer a Líria pelo eco, agradecer a Edileide pela oportunidade, dar de novo os parabéns aos residentes, como sempre, capricharam muito, mandou muito bem também na revisão. E dizer para a doutora Scolari que, às vezes, eu até penso em te contar o diagnóstico, mas não precisa.
Quando você, acho que quando o miócito doente, olha, você e Edileide junto, ele já entra na linha na hora, tão bem que vocês mandam. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo, boa semana, até terça que vem.